Lucas capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 30. Diz assim a santa e gloriosa e poderosa palavra do nosso Deus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer-se dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Santo Deus maravilhoso, misericordioso, Santo de Israel, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quando a gente vê muitas pessoas tratando o Evangelho como se fosse algo facilitado, e quando a gente vê pessoas facilitando a inserção de pessoas ao Evangelho, a gente começa a perceber uma certa má fé. E desculpa a expressão que eu vou usar, um pouco de irresponsabilidade. Por que, pastor, irresponsabilidade? Porque Jesus sempre foi, é e será responsável pelas suas ações. E as pessoas, na verdade, hoje a gente conhece algumas situações em que pessoas adentram pelaquela porta e imaginam que só o fato de adentrar por aquela porta vai ter todos os seus problemas resolvidos. Entendeu? A Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 4, que o inimigo chegou para o Senhor e disse: tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorares. E quando eu vejo as propagandas que são feitas de pessoas que se dizem evangélicas, só conta que tive isso, que tive aquilo, ganhei isso, ganhei aquilo, e faz uma propaganda enorme, eu começo a imaginar: vem cá, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que Jesus pode dar, nós sabemos. Quem tem poder para fazer, nós sabemos. Mas o evangelho propriamente dito, não é, queridos, o que a gente está vendo por aí, esse evangelho água com açúcar, café com leite, né? Não é esse evangelho, não. O evangelho vai além daquilo que nós imaginamos. Primeira coisa, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para salvar, tem que ser muito poderoso. Não pode ser brincadeira. E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca aqui, nós vamos ver primeiramente aqui, o preço do discipulado. Quem não quer pagar preço, não adianta querer aceitar a Cristo. Aí você pode dizer: mas assim ninguém vai se converter. Não, não sou eu que converto ninguém. Quem trabalha é o Espírito Santo. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que desejo.
E volto aqui a falar. Quando eu vejo pessoas elaborando tipo de culto para poder atrair as pessoas, aí eu começo a perceber, meus amados, sabe o que é? É que está faltando palavra. Está faltando Bíblia. Está faltando pregar o Evangelho. Aleluia. Como lemos aqui, e qualquer que não levar a sua cruz, está aqui escrito, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. E a nossa cruz, irmãos, é o nosso dia a dia. São as pelejas diárias. São as perseguições diárias. A nossa cruz, irmãos, uma das nossas cruzes, por exemplo, é eu começar o quê? A não querer fazer aquilo que eu gosto, mas fazer aquilo que ele gosta. É não fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que ele quer. É não andar como eu quero, é andar como ele quer. Não é falar o que eu falo, o que eu quero falar, mas falar o que ele manda falar, o que ele quer que eu fale. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E aí as pessoas, quando estão na luta, estão na prova, elas ficam muito bem quietinhas quando está tudo muito bem. Quando está tudo tranquilo, fica muito bem. Não frequenta a igreja, não frequenta nada. Mas quando o caldo engrossa, aí sai procurando, de porta em porta, um homem de oração, uma mulher de oração, e já chega igual o quiabo escorregando. Ore por mim que eu estou na luta. E aí o irmão e a irmã ora, né? Com todo amor. Aí, por quê? Porque não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a santificação, não tem compromisso com Deus. Aí quando a luta chega, aí tem que procurar alguém para socorrer, que nem ela mesma tem força para ajoelhar e conversar com Deus. Apesar de que Deus manda que oremos uns pelos outros. Eu oro pelos irmãos, os irmãos oram por mim. Mas eu não vou, e nem você pode, querer que alguém ande contigo a tiracolo. Que tem pessoas que andam com vaso a tiracolo. Aonde vai estar carregando o vaso, vai ter que ter um vaso com ele. Aí chega para essa pessoa e conta toda a sua história familiar. Não porque o meu filho está nas drogas, não porque o meu marido está bebendo, não porque eu estou isso, aquilo, tal. Mas compromisso com Deus a pessoa não tem. Não tem. Quando está tudo difícil, aí procura alguém para poder receber oração. Mas quando a pessoa tem compromisso com Deus, é diferente. É diferente. Porque ele mesmo pode orar por ele. Ele mesmo pode clamar a Deus. Procura-se alguém desse tipo assim, quer passar a noite toda orando, mas ele quer ou ela quer que alguém passe a noite toda orando por ela. Pergunte se pessoas assim quer jejuar, não quer, mas quer que alguém jejue por ela. Pergunte se pessoas assim, aleluia, tem procurado apresentar, aleluia, a tua família a Deus. Não quer, mas quer que alguém apresente a tua família a Deus.
Pergunte se alguém assim quer apresentar sua própria vida a Deus. Não quer, mas quer apresentar, quer que alguém apresente a sua vida a Deus. Aleluias. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, se tem condições de acabar. O que quer dizer isso, meus irmãos? Primeira coisa, se alguém quer servir a Cristo, segundo a palavra, ela deve pensar bem. Ela deve sentar, pensar, analisar e calcular o custo do preço que vai ter que pagar. É isso aí. Quando alguém pensar em servir a Cristo, em seguir ao Senhor, ela precisa sentar, analisar, calcular o preço que vai ter que pagar. Tem um custo. Tem um custo para isso. Mas você vai dizer, pastor, assim ninguém vai se converter. Não, eu não converto ninguém. Eu apenas prego a palavra como ela é. Eu não posso dizer aquilo que eu penso que é. A Bíblia aqui está dizendo bem claro. Vou ler de novo. Aqui, ó. Lucas 14, 28. Vou ler de novo. E acompanha aí o endereço. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? É exatamente isso. Se alguém quer servir a Cristo, andar com Cristo, deve sentar, analisar, pensar, calcular e fazer as contas do custo que vai ter que pagar. Tem um custo, tem um preço. E um desses custos e preço, primeira coisa, é renunciar a nós mesmos. Será que eu estou disposto a renunciar a mim mesmo? O que é renunciar, irmãos? É não fazer mais aquilo que eu quero fazer, mas fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então você renuncia a tudo. Renuncia a si mesmo. Você se esvazia de você e se enche de Cristo. Você se esvazia de você e se enche do Espírito Santo. Você se esvazia de você e se enche de Deus. Você se esvazia de você e se enche da palavra. Oh, glória! E quando se enche da palavra, sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos amados? Seja sempre branca as suas vestes e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. O óleo, a unção, aleluias, nunca falta. Mas para isso tem que renunciar. Mas como assim renunciar? A Bíblia nos fala, aleluia, em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é renunciar às coisas deste mundo. Aí você renuncia futebol, esporte, renuncia a bebida, renuncia, e vai renunciando. Vai renunciando. Aí você vai falar para assim, ô pastor, como assim? Futebol? É isso aí. Sabe por que isso?
Porque o futebol, ele foi criado no século XVIII, na Inglaterra, por maçons. Então, se você faz isso, já sabe que está comprometido com alguma coisa de lá. Isso é renunciar. Mas hoje é assim, né? As igrejas têm campo de futebol, tem quadro de futebol, tudo bonitinho para os obreiros, né? Para os obreiros. Vai lá jogar uma bolinha para desestressar. O que desestressa o crente é a oração, é a palavra, é o compromisso com Deus. Aí tem que ter uma piscinazinha para a pessoa dar um mergulho, para desestressar. Tem banheiro em casa não? Para desestressar. A mais coisa do mundo. Porque hoje inventam de tudo para atrair o povo. Deus não precisa de invenção de moda para atrair almas a Ele, não. A própria Bíblia diz, aleluia, em João 16, de 8 a 11, que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado. Não é o papel do homem, não é invenção de moda, não é isso não. Não é fazendo futebol, não é botando clube, não é nada disso não. Há poder no sangue de Jesus. Oh, maravilha de Deus! Tem que calcular o preço para saber se vai conseguir continuar. Tem que continuar, renunciar. É isso. Outra coisa que precisamos ver, o custo é desviar. Meu irmão, isso é desviar totalmente e não ser moldado pela palavra, desviar as coisas, mas ser moldado, se deixar ser moldado pela palavra. Se deixar ser moldado pela palavra. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 3,15, antes, santificar Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe o que significa isso? Quando alguém te humilha e alguém fala, vai deixar assim mesmo? Vou deixar, por quê? Porque eu sou servo de Deus. Você não vai devolver com a minha moeda, não? Não, porque eu sou servo de Deus, sou crente, sou cristão. No meio da dificuldade, como é que pode você ficar assim? Eu sou servo de Deus. Deus é fiel. O mesmo Deus que permite eu passar por tal coisa, é o Deus que vai suprir minha necessidade. Mas não vou abandonar esse Senhor. Faça o cálculo primeiro e vê se vale a pena. Faça o cálculo primeiro e vê se vale a pena. Se deixar ser moldado pela quê? Pela palavra. Como está em Hebreus 4,12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Isso é se deixar ser moldado pela palavra de Deus. Palavra de Deus é deixar ser moldado pela palavra. A Bíblia aqui, vou abrir para os irmãos acompanharem aí, Romanos 12, 2, nos dá uma orientação na Bíblia, que diz assim, os irmãos acompanham que eu estou só falando, os irmãos estão acompanhando, então, confira o endereço. O que é se deixar ser moldado pela palavra? E não sede conformado com este mundo,
mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é sim deixar ser moldado pela palavra, deixar ser a mente ser trabalhada, aleluia. Deixar que Deus trabalhe, mas pastor, como eu vou fazer isso? Você sozinho você não faz. Você só consegue fazer com o auxílio do Espírito Santo. Para tanto Jesus deixou escrito na sua palavra, em João 14, 26, mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de que vos tenho ensinado. Olha, mente renovada pela palavra, ouvir aquilo que é de Deus, se ocupar com as coisas de Deus. Paulo falou isso em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive na gente, a gente renuncia sim. Para eu renunciar, Cristo precisa viver em mim. Ele mesmo disse, em João 15:7, se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo que quiserem e vos será feito. Isso, que é isso? O que significa isso? Deixar ser moldado pela palavra de Deus. Aleluia! O outro ponto importante é não trazer as bagagens, essas bagagens sujas do mundo. Quando a gente está no mundo, é uma coisa, não, quando vem para gente outra coisa, é outra história, não trazer a bagagem. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que roubava, aí vem para Jesus, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, 27, 28, aquele que furtava, não furte mais. Sabe por que Paulo falou isso? Porque nessa época, lá os Efésios tinham uma deusa chamada Diana, deus dos Efésios, que eles adoravam. E o que acontece? Então as pessoas roubavam e eram incentivadas a correr para o templo e se esconderem. E aí não acontecia nada com ela. Se escondia lá do templo. Aí só que essas pessoas foram se convertendo. Aí Paulo disse, agora você não pode mais roubar não, hein? Porque se roubar e pensar que pode entrar em algum lugar para se esconder, você pode se esconder do homem, mas não se esconde de Deus. Isso é bagagem do mundo. Outra bagagem do mundo, que não podemos trazer conosco, a Bíblia nos fala, em Efésios 4, 29, que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para promover edificação aos que ouvem. Oh glória! O que as pessoas estão ouvindo, irmão, da minha boca? Quais são as palavras que estão saindo, como o Tiago falou, que da mesma fonte não pode sair água amargosa e água doce, ou uma coisa ou outra. Ou seja, quando estava no mundo, falava gíria, falava palavrão. Agora não pode mais não. O corpo é templo do Espírito Santo, os lábios têm que ser consagrados ao Senhor. Não pode mais não. Negócio de gíria para lá e para cá. Entendeu? O mundo inventa uma gíria aí, o crente vai atrás. Eu não vou nem repetir aqui, que até repetir é feio. Podia repetir pelo menos as 4 gírias aqui, mas não vou perder meu tempo não, sabe por quê? Porque esse lugar aqui é santo. E eu estou falando sobre a palavra santa. Então não vou repetir.
Labanaçu de Comanecas. Eita glória, eita maravilha, oh maravilha de Deus. Não vou repetir não, porque as pessoas vêm para a igreja e por isso que traz a bagagem junto, traz a linguagem junto. Traz a linguagem junto, que história é essa? Tem que ficar lá fora essa linguagem suja, que não agrada a Deus. Aleluia. E aí sim, pode abrir a boca para pregar, para cantar, para louvar, para tocar instrumento, aí sim, porque não tem palavra do mundo em sua boca. As outras bagagens é a forma de se vestir. Mas Deus só quer o coração. Quem falou? Deus não é cardiologia, Deus é clínico geral. Ele quer tudo. A Bíblia não diz que Deus só quer o coração, Deus olha o coração. Quer conferir? Está lá, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, está escrito lá. Deus vê o coração, mas não só quer o coração, Ele quer o corpo inteiro. A Bíblia diz, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz, glorificai a Deus com o vosso corpo, que não pertence a vós, mas pertence a Ele. Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, diz que o meu corpo não pertence a mim mesmo, mas pertence a Deus. Então eu tenho que andar guardando para Ele e não mostrando para o mundo. Aleluia! Isso sim é deixar as bagagens do mundo, é deixar para lá, é viver como cristão do Senhor realmente. Outra coisa é ser obreiro ou obreira aprovado. Tem que receber a aprovação de Deus e ter intimidade com o Senhor. Está escrito lá em 2 Timóteo 2,15, que devemos ser pessoas aprovadas e que manejemos bem a palavra da verdade. Eu manejar aqui não é só para pregar, não é só para ensinar, mas principalmente para poder viver, para poder testemunhar que só o Senhor é Deus. Porque se não for assim, se não for dessa forma, conforme está escrito, versículo 28 diz, 29 diz, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que ouvirem começarem a escandalizar-se dele, e dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, essa pessoa entregou a vida para Jesus, mas não calculou o preço e agora não é mais crente. Aí o pessoal começa a zombar. Olha aquele cara, não, ele não é mais crente mais não. Que nada, aquela conversa fiada. Ficou um tempo lá, não, ficou um tempo lá. Quanto tempo ele ficou? Acho que ficou uns 2 meses, 3 meses. Aquele ficou 1 ano. Aí você vai ver que ele ficou 1 ano, que ficou 1 mês, que ficou 2 meses, ficou até 2 anos. Mas aí a luta veio o problema todinho, e aí a pessoa fez o quê? Não calculou, não analisou, não leu a Bíblia, não estudou, não foi preparado, não foi treinado, não foi discipulado, e aí não conseguiu ficar de pé. Não conseguiu ficar de pé. E aí, como está aqui, a pessoa começa o quê? Escarnecer, começa a zombar. Isso quando nos chama crente assim, que está na igreja, de meia tigela, fingido, de fraude. O que é um crente fraude? Aquele que demonstra ser, mas não é. As pessoas, ele demonstra que é, as pessoas olham e percebem que ele não é. Isso é uma fraude. Aleluia! Por isso, meus amados irmãos, tem que calcular o custo, o preço que tem que se pagar para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo. Para conseguir entrar nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém. Oh glória!